Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, mais um dia, hoje quarta-feira, né? Vamos ver hoje quanto é, hoje é 29, ó pessoal, hoje é 29 de maio, estamos chegando na metade do ano, glória a Deus por isso, né? Você que chegou até aqui, você que tem chegado até aqui nesse momento, você tem motivo sim de louvar, de engrandecer a Deus, para que Deus possa estar sempre no controle de todas as coisas. Olha só, hoje nós teremos que trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra do Senhor, certo? Que se encontra em 1 Pedro. Deixa eu ver se realmente é isso mesmo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. A partir desse versículo, nós estaremos falando algo a respeito que o Espírito Santo Deus tem colocado no meu coração, na minha mente, que diz assim a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pegou a Bíblia aí? Pronto, vamos lá. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Portanto, alegre-se com isso. Como se alegrar com isso, né? Como se alegrar com as provações. Mas é pouco tempo. Talvez você não entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas por que eu estou trazendo isso? Portanto, diz assim, portanto, alegrais com o quê? Com isso. No versículo anterior, que é o versículo 5, diz assim, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Portanto, devemos se alegrar, mesmo diante de provações. Porque, vamos dizer, as provações, no caso, mostrarão que a sua fé é autêntica ou não. Porque como o fogo que prova e purifica o ouro, assim será, assim é a sua fé. Está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Que maravilha, né, irmãos? Portanto, meu irmão, alegremos, porque essas provações, ela nos mostra que nós temos fé, que nós estamos vivendo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que nós estamos vendo e percebendo é que as pessoas não querem mais se alegrar nas provações. Ficam tristes, ficam abatidos. Muitas das pessoas ficam revoltadas com as provações. Mas é bíblico, meu irmão. Está aí as provações. Alegre-se, porque você está sendo provada. E essa prova mostrará que você tem fé. Por quê? Porque você vai permanecer fiel, permanecer aonde você se encontra. Tá certo? Embora, aqui diz o texto, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Quem? Visto quem? Jesus Cristo. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijem com alegria inexprimível e gloriosa. Devemos, irmãos, vamos dizer, nos alegrarmos na experiência que Cristo tem. Porque embora a gente não vai ser curido, embora a gente, irmãos, a gente não tenha visto a Jesus, mas nós cremos. Nós acreditamos. Nós percebemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então alegrei-vos. Alegrai-vos quando me disserem vamos à casa do Senhor. Abrindo esse parênteses, irmãos, eu quero dizer para os irmãos. Porque o que nós estamos vendo hoje é justamente isso, pessoas que estão distantes, porque a fé diminuiu. A fé está em baixa, não está em alta. Então, as pessoas estão precisando entender que a fé, ela é provada assim. Como é que eu vou dizer que tenho fé se eu ainda não coloquei em prática a minha fé? Aí, o que acontece, irmãos? Que hoje nós estamos vivenciando
muitas pessoas dentro da igreja sem fé. Por isso que existem tantos desigrejados dentro da igreja. Você acredita nisso? Por quê? Porque a fé acabou. Não tem mais fé nos propósitos, nos objetivos da igreja, não é do pastor, é da igreja. Qual é o grande propósito, objetivo da igreja, irmão? Pregar o evangelho. Então, essas pessoas não querem pregar o evangelho. Quem? Os desigrejados, que existem dentro da igreja. Por quê? Porque o desengrejado, ele não tem fé. Ele diz que tem fé, mas na hora da aprovação, na hora de provar sua fé, ele sai. Sai da igreja. Você percebe que uma pessoa desigrejada, uma pessoa que não tem fé, tá certo? Uma pessoa que não tem fé abalizada na palavra, tá certo? Porque veja bem, olha só, versículo 9 diz assim: pois estão alcançando quem? A quem tem fé. O alvo de sua fé nada mais é que a sua salvação. Então, o desigrejado, irmãos, ele não acredita na sua salvação dentro da igreja, ele acredita na sua salvação fora da igreja. E fora da igreja, irmão, não existe salvação. É como fora de Jesus, não existe salvação. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então, fora do corpo de Cristo, fora da igreja, não tem salvação, porque Cristo é o cabeça. Então, os desigrejados, irmãos, eles estão dentro da igreja, mas eles, olha só, o desigrejado dentro da igreja, ele não evangeliza, só chega atrasado nos cultos, não obedece a ninguém, porque ele não tem a igreja como um momento, ali como um projeto de Deus, não tem. Não é dizimista, não é ofertante, ou seja, ele não é nada, mas acha que está salvo, porque a sua fé, que fé, meu irmão? Qual é a fé de uma pessoa que não evangeliza? Qual é a fé de uma pessoa que mal vai à igreja? Qual é a fé que aquela pessoa que mal vai aos cultos, não faz nada para a igreja do Senhor, não oferta, não dizima, vai quando quer, quando bem. Essa pessoa ela está desigrejada dentro da igreja. Porque a fé dela é tão pequena, mas tão pequena, não a fé pequena de grande mostarda, não. Uma fé do que Deus não tem a capacidade, não tem a condição de salvar ela dentro da igreja. Então, irmãos, olha só o versículo 10, tá certo? Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Meu irmão, a fé, ela precisa ser provada. E a fé, ela é provada quando você está no contexto geral da igreja. Não uma parte da igreja, ou não, mas ela está centrada dentro da igreja. Porque a fé, ela é consistente quando você crê, mesmo você não estando vendo que Jesus morreu por você, mas você acredita que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Tá certo? Então, nessa manhã, você possa refletir desse jeito, dessa forma, certo? Você possa refletir a palavra do Senhor, tá certo? Porque essa mensagem, meu irmão, é uma mensagem direta para aqueles que acham que não precisam estar na igreja, para aqueles que acham que ficando, irmãos, de igreja em igreja, ou então ficando em casa, ou então ficando ir quando quiser. Isso não simboliza que você é um cristão, isso não simboliza que você crê em Deus, isso simboliza que você é um desigrejado dentro da igreja. Reflita sobre isso e deixe sua opinião aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa teu like, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, deixando o seu, porque quando você deixa seu like, esse vídeo ele é compartilhado pelo YouTube mais vezes. Então eu conto com a sua ajuda, você deixando o seu curtindo, deixando o seu like e seu comentário, é muito importante, tá certo? Então até amanhã, em nome de Jesus.